Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou aproveitando aqui o trânsito para falar de algo que veio no meu coração hoje pela manhã. Na verdade, eu já tinha pensado nisso algumas vezes, mas hoje veio um pouquinho mais forte, então eu entendi que é algo que eu preciso compartilhar. A gente tem muita dificuldade. Eu vou falar de mim, tá? Eu sempre tive muita dificuldade, assim, de acreditar no que eu não estava vendo. E quando eu falo isso, eu me refiro a Deus, a Jesus, né? Não que eu não tivesse fé, claro que eu tenho fé, sempre acreditei. Mas na dificuldade, na hora ali da dificuldade, nossa, é tão difícil, é tão difícil. É tão difícil acreditar que Deus está ali sustentando a gente, que vai ficar tudo bem. Parece que a gente precisa fazer alguma coisa para resolver a situação, que não tem um ser superior que cuida de tudo, maravilhoso, que escreveu cada detalhe da nossa história, né? Parece que eu esquecia disso. Ai, Deus toca assim no meu coração. Mas quantas coisas a gente não vê e a gente acredita? É um movimento de rotação e translação da Terra. Se alguém parar para falar, assim, se não tivesse todas as comprovações científicas, né, todos os estudos, e alguém falasse assim pra gente, você sabia que a gente está em constante movimento, a Terra está em constante movimento? Nós estamos girando ao redor do Sol, ao redor de nós mesmos. Como assim? Peraí, imagina, não. Não, de jeito nenhum. É só a gente olhar para as ondas do mar, aquela imensidão. Quanta água tem ali, a profundidade do mar, as ondas se formando por influência da Lua. Poxa, é tudo tão mágico, é tudo tão incrível. As células do nosso corpo, um vírus, uma coisa minúscula que a gente não enxerga, é capaz de entrar no nosso corpo e causar ali uma série de reações, deixando a gente doente, e o nosso organismo reage, as nossas células estão ali. Eu costumo falar pro meu filho que são soldadinhos, né? Os soldadinhos ali lutando, sabe? Brigando ali contra aquilo. Meu Deus do céu, são tantas coisas incríveis que acontecem no nosso dia a dia, mas por já ser algo que a gente está acostumado, a gente não se dá conta da grandeza, e que se alguém contasse essas coisas pra gente, a gente não acreditaria. O que mais me deixa assim admirada é a gestação de uma mulher. Meu Deus do céu, olha o início da vida ali, né? Um espermatozoide, um óvulo, ali a fecundação, aí começa a crescer uma vida dentro da mulher que se alimenta pelo cordão umbilical, e aí tudo vai se formando. Oi? Peraí, como assim? Imagina, se não tivesse essa comprovação, se a gente não visse isso, a gente acreditaria? Se alguém chegasse e falasse, nossa, a vida começa dessa forma, aí a criança fica ali cerca de 9 meses, 40 semanas na barriga da mãe, às vezes nasce antes, aí tem todo ali um processo de desenvolvimento, de cuidar. Seria bem difícil de acreditar. Quando a gente assopra uma bexiga e sai aquele ar, nós estamos vendo? Mas ele está ali, ele existe. E assim é Deus. A gente não vê, mas ele existe. E ele está com a gente o tempo todo. A comprovação que a gente tem é a intimidade, o relacionamento com ele. Por isso que eu falo, porque a minha experiência
Enquanto eu não tinha esse relacionamento com Deus, eu acreditava, mas eu nunca tinha sentido. Mas acreditava ali, né, com aquela dúvida. E agora que eu tenho esse relacionamento com Deus, que é algo que eu gosto, nossa, como eu gostaria assim de poder pôr no coração de cada um, sabe? Porque é uma sensação muito boa. Agora que eu vivo isso, eu falo, meu Deus do céu, eu posso não ter uma comprovação científica, mas eu tenho uma comprovação vivida, uma comprovação sentida que não tem igual, né? É aquela história, falar é uma coisa, viver é outra. A gente não costuma falar, a teoria é uma situação, a gente aprende mesmo na prática. Então, para mim, a comprovação científica de certas coisas é a teoria. E o viver esse relacionamento com Deus, para mim, é a prática, que não tem coisa melhor, que não tem comprovação mais forte ali, mais verdadeira. Então, quando reflitam sobre isso, sabe? A gente não precisa ver, a gente precisa crer, buscar e sentir. Eu fui numa conferência esse ano e a sensação que eu tive é inexplicável, né? Mas assim, pra quem nunca passou, pra entender um pouquinho, é uma sensação de paz misturada com felicidade, com preenchimento, eu me senti cuidada. É uma sensação tão maravilhosa, gente. Claro, eu não preciso estar na conferência para sentir isso, mas aconteceu. E eu lembro, enquanto eu estava lá, eu pensar, gente, não tem nada que seja melhor que isso. Não tem balada, não tem nada. Eu nunca fui baladeira, né? Mas assim, eu sei que tem pessoas que gostam, tá tudo certo, ok. Mas eu pensei, não tem nada melhor do que essa sensação. Era um preenchimento total. Que assim, meu Deus, como eu gostaria de pausar ali e poder guardar um pouquinho esse sentimento pra quando eu falasse, eu quero sentir agora. Peraí, deixa eu ir pegar um pouquinho. Gente, é muito bom. Então, volto aqui a bater na tecla. Busquem a Deus, não desistam. Como vocês vão buscar? Peçam orientação, mas a minha sugestão aqui é ouçam louvores. De novo eu falo, os louvores falam muito comigo. Às vezes eu nem tenho uma resposta pelo louvor, mas ele acalma o meu coração. E leiam, conversem com pessoas do meio, busquem vídeos, procurem, busquem. Orem antes, peçam orientação. Senhor, coloca no meu caminho o que eu preciso ouvir, o que eu preciso ver, o que eu preciso escutar. E abram a mente, nem sempre vai ser como a gente pensa, já falei isso, mas em algum momento Deus vai explicar. Já aconteceu de eu ver alguns vídeos e falar, nossa, não estou entendendo porque eu estou vendo isso, e depois eu entendi. Então, vou voltar aqui a repetir o que eu já falei antes. A persistência e a paciência vai fazer com que a nossa caminhada ali na fé seja cada vez mais incrível e mais próxima de Deus. Tá bom, gente? Deus, ele tem o poder de tudo. Ele pode atrair quem ele quiser, quando ele quiser. Mas vocês gostam de ter que ficar indo atrás das pessoas? Ou vocês gostam que as pessoas cheguem até vocês por amor, por vontade? Se tudo fosse muito fácil, se Deus pudesse simplesmente falar, vem, a gente não daria valor. A gente tem que passar pelo processo. A gente tem que ter essa experiência de busca. E é justamente essa experiência
as dificuldades, que faz com que a gente veja a mão dele, o cuidado dele em cada detalhe. Isso só fortalece a nossa fé. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. De novo, esse vídeo foi inesperado. O trânsito, eu estava pensando sobre esse assunto e aí começou um trânsito meio pesadinho. Eu falei, acho que agora é a hora. E é isso. Tenha uma semana abençoada.